ficar mais gostoso. Mirante Café, um ambiente aconchegante com cardápio completo para o seu happy hour. Cafés especiais, porções, panines, sobremesas e um delicioso chopp. E o melhor, uma vista espetacular. Junte os amigos e venha conhecer. Mirante Café, Rua Rafael Pilege 62, esquina com a Avenida Santa Luzia, próximo ao novo Parque Roberto de Melo Genaro. Mirante Café. Investe em um terreno, um apartamento ou poupança? Experimente viver sempre bem informado. Agora sim. O que tá rolando hoje na cidade, hein? Experimente viver sempre bem informado. Beleza. Será que meu time vai jogar hoje? Experimente viver sempre bem informado. Olha só. O jogo é amanhã. Assine o Jornal A Cidade por apenas R$ 38,90 mensais e receba diariamente a melhor informação. Jornal A Cidade. Seu jornal, sua cidade. Estamos de volta com o nosso Aberto para Balanço, recebendo hoje o ex-prefeito de Ribeirão Preto, Gilberto Maggioni, e o superintendente do HC, Dr. Marcos Felipe Silva de Sá. Bom, aqui quem vem ganha presente ao programa, porque não é de graça, não pensa que vem aqui e não ganha cachê, tem cachê. Vocês vão ganhar um jantar no Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula. O Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula é onde tem os cortes de carnes do Barbacoa. Toda aquela linha de grelhados do Barbacoa tem lá no Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula, o único pinguim que tem essa linha de grelhados do Barbacoa. Então vocês vão poder jantar lá com suas esposas. Muito obrigado. Lá no Shopping Santa Úrsula e experimentar os cortes de carne do Barbacoa. E para eu retribuir, a hora que você precisar pintar alguma coisa, eu vou ficar muito feliz em poder mandar a tinta para você. Obrigado. E eu vou trazer a cachaçinha para ele. Mas essa eu também aceito. Ele já se colocou na minha Essa eu também aceito, a cachaçinha. Ele já se colocou na minha frente. Eu vou tomar a liberdade de trazer para os dois, eu também ando bastante em Minas, eu vou trazer uma cachaça que eu tomei, que é feita em Uberaba, não é lá de Salinas, não. Vocês depois, eu vou dar uma de presente para vocês, vão provar. E de uma de Ribeirão, de um grande amigo nosso que comprou o que sobrou do pômpulo, daqui, não sei quantos mil litros, e criou uma especial que é uma delícia. Eu também vou mandar uma dessa para vocês, os cachaceiros aqui. Ó, gente, é só para tomar aquele golinho. Não, lógico. Ô Marco, nós estávamos falando, terminamos o primeiro bloco falando de SUS. Quer dizer, se dependesse do que o SUS paga também, ninguém sobrevive, né? O hospital... Não, acho que nenhum hospital consegue sobreviver com a tabela SUS, né? É impossível. Nem médico e nem hospital, né? Não. E os nossos hospitais vão indo porque o Estado, ele subvenciona. Então, a nossa dependência do SUS... do HC, por exemplo, é 1/3 só dos nossos recursos são provenientes do SUS. É isso que eu ia te perguntar, 30% do SUS? 30%. Puxa vida. Que bom. O Estado suporta toda a folha de pagamento, né, o Estado de São Paulo, mas esses são recursos do Tesouro do Estado. Que deve ser o grosso, né? A folha de pagamento deve ser o grosso. É o grosso. Eu até gostaria de citar um fato que o assunto agora me fez lembrar. Quando eu me tornei presidente da Associação Comercial em 92, francamente eu não sabia direito nem o que era. Não tenho nenhuma vergonha de dizer isso. Em 93 eu comecei a me inteirar. Disse, escuta, para que serve a Associação Comercial? E ouvi muitos, não, é a sua postura política, o que tem que participar. Tudo bem, é coisa que eu não entendo muito, ainda pensei comigo. Mas o que nós precisamos fazer para as empresas? A primeira coisa que veio, convênios. Aquela época, na década de 90, os convênios existentes exigiam no mínimo 20 membros. Então, vamos dizer, se a sua empresa tivesse 20 pessoas, ela tinha aceitaria. Com menos, não. E a gente teve uma ideia, que foi o que fez a Associação Comercial crescer extraordinariamente. A ACI se tornou a grande empresa e as pequenas empresas, que têm 3, 2, 5, 10 empregados, viraram seus dependentes, por risco da própria associação nos primeiros 12 meses. Houve um prejuízo, eu fiz uma concorrência entre os dois que existiam, a gente tinha uma preferência natural pelo mais antigo, que na hora de trazer a proposta, infelizmente veio e disse que a nossa ideia não iria vingar e abriu mão. E aí eu liguei para o outro e falei, o seu concorrente
deu 30% de desconto na tabela. Eles deram 35%. Em 2 anos, 3 anos, a CI conquistou 5 mil novos sócios que passaram a ser, e depois de 1 ano, o convênio, vamos dizer, a empresa do convênio assumiu totalmente os riscos e a CI recebe uma porcentagem por esse trabalho. Quer dizer, uma visão de como, eu estou usando esse exemplo, de como que a gente deveria agir. E uma outra coisa que eu gostaria de deixar registrado, Edmo, a nossa visão em termos políticos, vamos dizer assim, de administração, não é o que eu tenho visto e tenho feito uma reflexão, uma avaliação muito grande. Cada dirigente que passa quer deixar a sua marca independente do resíduo ou o que vai ficar para a cidade. Eu que fiz, a nossa visão é totalmente diferente. Mesmo como presidente da CI, nós chegamos a fazer um trabalho, várias reuniões para a gente projetar Ribeirão para os próximos 20 anos. Sendo o Edmo prefeito, o Majone prefeito, o Dr. Marcos prefeito, não importa. Que é a visão do Gandini, né? Que o Gandini, que é seu amigo, né? Sim. Vamos dizer, a gente tem uma participação grande nessa visão dele também, que coincide. Quer dizer, então essa que eu acho que é a visão de tudo que deveria acontecer no país. Não o que a gente vê, especialmente na esfera federal, onde estão os maiores problemas, infelizmente, de desvio de recursos e coisas que a gente fica assim, estarrecido de ver o que acontece, e que a nossa visão é muito pé no chão, é muito arroz com feijão, que é o que faz as coisas caminharem dentro com muita clareza. Ele pode ser adepto de um partido e eu de outro, isso não quer dizer nada, desde que nós tenhamos a mesma conduta, a mesma visão do que é bom para a nossa população e para a nossa cidade, é o que tem que ser feito. Mas isso que é o bonito da democracia, é poder ter essa discussão, poder ter as trocas. Agora, né? Alguns países nórdicos lá, eles têm uma visão muito de continuidade dos trabalhos, né? Por exemplo, saúde, educação e moradia e transporte público, eles não dependem do governante de plantão. Sim. Eles têm conselhos nacionais que trocam pelo terço e esse conselho que dita a política de saúde, educação, habitação e transporte. Certo? Então, não importa quem é o partido que é o governante, ele vai cuidar de outras coisas, da parte econômica, mas esses conselhos, eles trabalham com um percentual da receita. Como tem toda essa luta para que a saúde tenha um percentual fixo da Receita Federal, do PIB nacional, que infelizmente ela não se concretizou, porque na hora de estabelecer qual é o valor, qual é o montante, a proposta aprovada da emenda constitucional, ela não foi aceita pelo governo federal. Porque se você estabelece uma porcentagem do PIB para ser aplicado na área da saúde, você pode planejar melhor. É como a Universidade de São Paulo. Por que as universidades paulistas dispararam na frente das outras? Porque elas têm uma receita garantida pela Constituição Paulista. Mas aí é onde nós estávamos falando sobre o cartão SUS, nós falamos sobre o royalty do petróleo, nós vamos falar sobre educação, né? Porque você tem faculdades federais, faculdades estaduais, faculdades municipais, faculdades privadas, faculdades públicas, não sei de onde. Quer dizer, não há uma integração e que você acaba tendo a qualidade questionável, né? Porque você vai procurar uma faculdade de medicina particular que tem uma razoável consideração aonde? Você pode me falar? Uma faculdade de medicina privada, particular, que não sejam as estaduais ou federais. Então, existem filantrópicas que são boas, Santa Casa de São Paulo, a PUC de Campinas, são exceções. São exceções. Catanduva. Mas aí, o problema é que o Estado, ele tem lugar para todos, né? O que precisa ter é a vigilância por parte do Estado da qualidade do ensino que é praticado nessas faculdades, né? Então, a hora que a Ordem do Brasil faz lá o seu concurso, você tem nem 20% de 90% de reprovação. Então, 90% de reprovação. Quer dizer, alguma coisa está errada. Será que a ordem está sendo muito rigorosa ou os cursos é que estão sendo deficientes? Não tenha dúvida. Não há dúvida quanto a isso. Né? Então, essa fiscalização, os Estados Unidos passou na área médica, passou por isso há 100 anos atrás. O famoso relatório Flexner, que tão discutido, completa 100 anos, 105 anos agora.
Nos Estados Unidos eles tinham um sem número de faculdades de medicina de qualidade muito duvidosa. E eles começaram então a fechar os cursos. E aí imperou mesmo aqueles de boa qualidade. Então você vê que das 20 melhores universidades do mundo, 18 são americanas, não é por um acaso. Enaltecer o trabalho da Polícia Militar durante a Stock Car, que nós tivemos no final de semana passado em Ribeirão Preto. Espetacular o trabalho da Polícia Militar preventivo que foi realizado nas ruas de Ribeirão Preto. Vocês estão de parabéns. Desculpa. Total acordo, eu estive lá e sou testemunha do que o Edmo está dizendo em relação ao que a polícia fez de forma geral. E voltando ao nosso assunto, né, em termos de educação, que nós estamos falando de saúde, mas você puxou a educação. Os municípios, hoje a lei federal diz assim, do que o município arrecada, 25% dele tem que ser empregado em educação. Provavelmente, em alguns municípios, isso é muito pouco, dependendo da sua situação. Em outros municípios, como o nosso, é muito. Hoje, a cidade não tem necessidade, imagine 25% de 1 bilhão e 600, quantos milhões de reais. O que a gente observa que está acontecendo? Reforma de escola e gasto. Tem que gastar os 25%. Tem que gastar os 25%, porque senão você é processado pelo Tribunal de Contas. Então, mas e isso deveria haver uma modificação. Mas o grande problema da educação e saúde não é a questão dos investimentos. A infraestrutura da rede básica de saúde de Ribeirão Preto é invejável. Você pode sair país afora. É verdade, é invejável. Você não vai achar uma cidade do porte da nossa com uma estrutura como essa. A área de educação, o problema não são as escolas. A Ribeirão Preto foi a penúltima cidade avaliada nas últimas avaliações do INDEB, aqui da nossa região. Penúltimo lugar dos 26 municípios da região. Então, o que está acontecendo? É a questão de investimento nos recursos humanos. Sem dúvida. É o preparo. Na atualização. Professores, o investimento nos profissionais da saúde. Quando eu falo profissional de saúde, não é só pagar o salário para o médico. Não é só isso, porque isto é bom, é lógico que é importante, o salário, as pessoas trabalham, claro. Mas ele tem que ter uma infraestrutura de apoio. Se você... Programa de saúde da família, Ribeirão Preto está devendo isto. Nós temos em Ribeirão Preto 17 núcleos de saúde da família. É uma cidade que tem uma projeção para ter de 50 a 60. E nós paramos no tempo. A Faculdade de Medicina, ela tem 8 núcleos que são mantidos com convênio com a Prefeitura, mas a ideia de que quando eles foram criados, foram os primeiros, para servir de modelo para que isso fosse replicado no município. Então você imagina um município que tem 600 mil habitantes, se você considerar que 50% da população aqui tem seguro-saúde, ou tem um nível socioeconômico o índice que de poderia, esse. evidentemente, até dispensar o Programa de Saúde da Família, mas sobram aí 300 mil habitantes que demandariam esse tipo de atenção à saúde, né? E se você imagina um núcleo para cada 4 mil habitantes, nós teríamos seguramente necessidade de 70 mas é uma coisa interessante isso, que vale a pena a gente dizer também. Eu, como prefeito, nós inauguramos 2 núcleos de saúde, se eu não estou enganado, no bairro Antônio Palocci e no Ribeirão Verde, na Zona Leste. Eu não sabia o que era núcleo de saúde. Quer dizer, uma pessoa que cursei a universidade, que andei para o mundo, tive oportunidade e não sabia o que é. Então, falta também a informação de conscientizar a população o que é o núcleo de saúde, que é onde é uma triagem filosófica ou psicológica da pessoa para ela não se socorrer no posto de saúde, que seria atenção, vamos dizer, patológica ou de alguma enfermidade. O núcleo de saúde é uma orientação, tem uma higiene, educação. Eles fazem visita domiciliar. Então, numa casa, você faz um mapeamento dos moradores daquela região de abrangência do núcleo. 4 mil pessoas. São mais ou menos em torno de 1000 famílias, se você considerar uma média de 4 pessoas por família, né? Aquelas 1000 famílias, elas são visitadas por agentes, por visitadores domiciliares. Se você tem um diabético numa casa, o visitador vai lá
ele avalia se você está cuidando bem da diabetes. Porque o que mata a população hoje são as doenças crônico-degenerativas. Né? Foi o tempo que as doenças infecto-contagiosas, parasitosas matavam. Hoje são as doenças coronarianas, cardiovasculares, câncer e as doenças degenerativas, complicadas, como a diabetes, hipertensão. Se você tem um hipertenso numa casa, o visitador vai lá, mede a pressão, olha, o senhor não está tomando remédio, o senhor não está controlando. Então, se não tiver uma pressão descontrolada, encaminha ele para ser atendido no posto, reajustar dose de medicamentos, ver as condições sanitárias da residência, se a água que está sendo usada é água filtrada, tá certo? Isso você reduz as complicações. Porque o que hoje você vê nos postos e nos hospitais são diabéticos complicados, os derrames, né, os AVCs, que são os hipertensos descontrolados, né, ou programas de educação para o trânsito, as questões da violência, etc. Isto tudo pode minimizar, mas é um investimento. Talvez uma estratégia errônea de alguns que pregam essa questão da expansão dos programas de saúde da família é que quando você aplica dinheiro num programa desse, você vai reduzir o recurso das internações. Não, eu acho que num primeiro momento você tem que aplicar recursos na atenção básica e promoção da saúde sem reduzir os investimentos hospitalares, até que você comece a colher os primeiros resultados disso. Você tinha ouvido falar disso alguma vez? Não. Pois é. Então é isso que eu digo. Imagine que benefício que é a saúde de família. Quer dizer, é uma prevenção, é uma orientação. Olha, o senhor está com a pressão alta, que é muito comum, infelizmente, hoje. Então, dá uma caminhada aqui em volta da sua casa todos os dias, de 20 minutos, de 30 minutos, que a sua pressão, além do remédio, vai tender a baixar. Não coma nada com açúcar ou diabético, que são duas coisas muito ruins, somadas, principalmente nas pessoas que estão indo para a terceira idade como a gente. Quer dizer, tem que haver uma preocupação. Não, quando deu aquela crise de hipertensão ou de diabetes, corre no posto de saúde. Mas se você não tiver orientação, a educação... Claro, então, mas esse que é a base do programa. Deixa eu fazer uma colocação para vocês aqui da parte de Ribeirão Preto. Por que Ribeirão Preto anda tão devagar com as coisas? Eu acho incrível quando você fala no orçamento de 1 bilhão e tanto. O Jornal Cidade aqui está dando que, aliás, é um tema de defesa do Jornal Cidade, a revitalização do centro da cidade, né? E finalmente estão colocando lá os fios, postes, cabos lá do centro da cidade, jogando para baixo da terra, coisa que já deveria estar acontecendo isso há muito tempo, né? Por que anda tão devagar, Majone? Olha, realmente são coisas difíceis de serem mexidas. Nós fizemos uma pequena parte de revitalização do centro na área do Calçadão, ao lado da Praça 15, da Visconde do Inhaúma a Álvares Cabral. Tudo que estava por baixo nós revitalizamos. Aí nós fizemos o orçamento para enterrar os fios, à época. Eu não me recordo valores, agora são 7 ou 8 milhões que estão sendo gastos. Nós não tínhamos recursos, mesmo em parceria com a Associação Comercial, para fazer o investimento de colocar o cabeamento, que é um negócio, digamos, super preocupante para a companhia de energia elétrica. Você tem que ter uma rede que funciona e qualquer problema que houver nessa rede, você tem que ter o plano B lá dentro. Então eram valores muito altos. É uma questão, é isso que eu te digo, de que a gente reage, ninguém planeja. Por isso que a gente precisa fazer um planejamento e verificar se nós estamos falando do centro, existem outras áreas da cidade que requereriam não esse embelezamento ou essa limpeza. Não, mas isso não é nem embelezamento. Não, mas se torna um embelezamento. A visão de quem está pedindo para colocar o fio debaixo da terra é embelezamento, não é outra coisa não. Mas eu tenho uma pergunta, então eu vou aproveitar o ex-prefeito. Os bairros novos da cidade... Por que já não são planejados? Por que já não são planejados para enterramento desses fios, entendeu? Então. Da fiação, né? Porque eles continuam plantando os postes. Que é uma coisa lógico, a iluminação precisa, é evidente, mas a fiação corre toda. Especialmente, Marco, porque toda essa parte de desenvolvimento de Ribeirão Preto, a prefeitura não marca com nada. Nada, é privado. É o loteador, né? É o loteador. Então. Se é o loteador quem banca,
o negócio, por que já não é exigido Exatamente. dele, então, que seja feito dessa forma? Porque ele vai repassar para quem comprar. E é uma pequena fração para cada um que vai certo. comprar. Mas é essa visão. Porque hoje Edmo, você pode chegar mas para o olha, seu lojista lá na rua São Sebastião, sim, chegar para ele e falar, ó, você vai dar R$10, R$100, sei lá Sim. o que é, para nos colaborar com esse negócio aqui, porque é o depois, já não é o preventivo. Sem dúvida. Né? É o AVC consumado, né? consumado. É o AVC consumado. Quer dizer, então, por que, se não é a prefeitura quem faz nada? Pois é, mas porque nós estamos precisando realmente passar por uma mudança mais profunda, deixar esse discurso de que eu vou fazer, de que eu me comprometo, de que eu vou resolver a fila da saúde, eu vou resolver... A primeira coisa que acho que quem pretende se candidatar é dizer assim, olha, com sinceridade eu vou avaliar a hora que se eu realmente tiver o ganho de estar lá, eu vou avaliar quais são as condições da cidade, assumo o compromisso público com todos, de chamar as entidades e a sociedade civil constituída para nós discutirmos e avaliarmos. O primeiro ano, do jeito que nós estamos hoje, é fazer essa avaliação. Constituir depois o HC, o Edmo, a CI, a Ciesp, OAB, etc., criar esse núcleo que vai exercer essa terceirização do que se deve fazer na cidade, não decidido por uma pessoa ou por um grupo político que entende que a cidade tem que ser feita daquela forma. Eu acho que isso hoje é ridículo. Quem entende a cidade como tem que ser feita somos nós, a população. Você sabe como é que esse programa... E isso tem que mudar, Você sabe como é que esse programa começou? Senão nós vamos ficar para trás. Você sabe como é que esse programa começou? Não. Dr. Marcos dizendo que ele se cerca por pessoas competentes no gerenciamento Perfeito. do HC. Tá. Né? Eu acho que política é só para levantar verba, política é só para ir atrás de recursos, política é só para outras coisas. O gerenciamento do troço tem que ser feito por técnicos, por pessoas competentes que possam estar gerenciando cada setor. Deixa eu mudar de pato para ganso. Marco, a Dilma, essa semana, proibiu venda dos medicamentos, como é que chama? Os Melhoral, Neosaldina, em supermercados e etc e tal. Voltou só para farmácias, que ela foi uma medida... Analgésicos. Tem linha, sei lá, enfim. E essa semana ela voltou a proibição para voltar a vender em farmácia, somente em farmácia. Apesar de que você vai em farmácia e continua comprando tudo sem receita, sem absolutamente nada, as farmácias continuam burlando a lei para vendo somente o lado financeiro. Mas é uma medida importante, né? Porque a população tem uma mania de tomar tudo e consumir. Há uma tendência da população de se automedicar, né? E há um tempo atrás foi tomada aquela decisão de que esses produtos deveriam ficar para dentro das prateleiras, né? do balcão. Né? E aí criou-se um outro problema. Começou a haver uma venda além daquilo que era o anterior, quando você buscava diretamente no cesto ali que fica exposto, tá certo? Porque o balconista da farmácia, você ia às vezes pegar um envelopinho com 2 aspirinas, sei lá, e o sujeito pega lá e fala, te vende uma caixinha com 10. Então eles estão rediscutindo essa questão de voltar ou não a venda dos produtos não controlados. Eu não vi. Ontem. Ontem. Só lembrando que esse programa é gravado na terça-feira, essa lei a presidente Dilma soltou na segunda-feira, ontem, em relação ao que nós temos hoje. Tá. Então, eles estão rediscutindo essa questão, porque o consumo desses produtos ele não reduziu. Pelo contrário, a Anvisa está discutindo se está havendo até um maior consumo por sugestões do balconista da farmácia. Mas é preciso que haja, principalmente a parte de antibióticos, esses produtos precisam ser melhor controlados, porque tem riscos. E tem lei, né? O pior é que a lei é bem clara, a receita médica, a embalagem com tarja vermelha, tarja preta, não sei o que lá, mas o balconista da farmácia ele não ajuda, né, Marjone? Edmo, olha, tem outras coisas que você é muito mais do ramo do que nós, que em termos de propaganda, volta e meia aparece um produto fantástico, aí, como hoje é o óleo de coco, que milagroso que acontece, etc. Eu acho que isso também precisaria ser uma coisa melhor regulada. Será que é verdadeiro? Isso eu já digo que não é. Quer dizer, então, na verdade, o que acontece? As pessoas, eu vou emagrecer 10 quilos em 2 meses tomando óleo de coco.
quem que autorizou fazer uma coisa dessa é um produto que tem livre comércio, porque não é nada contra. E tem lei. Tem, então, mas puxa vida. Você tem que ter a comprovação da Agência Nacional, a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para sair vendendo qualquer produto, porque senão não pode vender. Eu estou falando de óleo de coco, mas tem uns outros negócios aí que diz que para potência sexual e etc. Nós estamos indo para o fim do programa. E aí, faz sua consideração, Marcos. Tem uma matéria no jornal Estado de São Paulo de hoje, que é praticamente uma denúncia do diretor da Anvisa, que a pressão que ele recebe dos lobbies da indústria farmacêutica, indústria de equipamentos hospitalares, para aprovação pela vigilância ou para a liberação desses produtos para serem colocados à venda dentro do território nacional. E ele faz assim uma advertência mesmo, ele não cita nomes de ninguém, mas ele é muito pressionado por tomara que ele não se curve. Senadores. Tomara que ele não se curve. Exato, e é o que a gente espera. Você imagina o que você não deve receber de pressões na superintendência do HC, o prefeito de Ribeirão Preto. Exatamente, então é preciso que esse controle seja feito com rigor e que o governo federal criou um programa de unidades de pesquisa clínica. Foram inicialmente credenciados 12 hospitais nacionais, dentre as universidades. Nosso hospital faz parte dessa rede, para você utilizar como centro de avaliação de incorporação de tecnologia na área da saúde. Que quando você fala em incorporação de tecnologia, pode ser um equipamento novo para determinados procedimentos, ou pode ser medicamento também. Né? Bom, chegamos no final do programa. Eu falei, vira um bate-papo, o tempo passa e a televisão não permite a gente se estender mais. Mas, João, muito obrigado por você ter estado aqui conosco, ter passado suas opiniões, suas sensações, a sua sensibilidade. E boa sorte aí na sua vida. Amém. Nós é que agradecemos. Muito obrigado, Edmo. Uma alegria. Fazia muito tempo que eu tinha vontade de estar aqui com você. E o dia que você quiser voltar me chamar, com muito prazer eu venho aqui e ver se você falou alguma coisa de tinta, que assim eu tenho a oportunidade de falar algo da Magicor. É isso aí. A melhor tinta de Ribeirão Preto é a Magicor. E uma alegria ter estado ao lado do professor Dr. Marcos Felipe. Você vê que 10 e pouco da manhã ele já leu o Estadão, ele já não sei o quê, o homem ele deve acordar 5 horas da manhã, parece o Zé Bernardes, eu nunca vi isso na vida. Ele já deve ter tomado uma cachaçinha também. Não. Só fim de semana. Marco, obrigado. Sei que seu tempo lá é uma loucura. Muito obrigado por você ter estado aqui conosco e sempre que precisar, estou à sua disposição aqui. Eu agradeço, foi um prazer, um papo bem descontraído. Magione, meu amigo já de longa data. O Edmo, filho de conterrâneos, né, de Bospé, família muito querida. E eu estou às ordens também à disposição. Qualquer nova oportunidade será sempre bem-vinda. Olha para aquela câmera ali e pede desculpa para o Dr. Zé Bernardes. Ô Zé, você me perdoe, mas eu vou retribuir aí o agrado, tá bom? Um abraço. Semana que vem a gente volta com o nosso Aberto para Balanço. Tenham todos uma boa noite. Programa Aberto para Balanço. Oferecimento Pinguim Grill e Unimed Ribeirão Preto.